Ministro Flávio Dino, depois das críticas feitas pelo ministro Gilmar Mendes à decisão do ministro André Mendonça de prorrogar a CPMI do INSS. Dani, e aí? O Sarza. A Carla está aqui também. Boa tarde, Carla. Chegou, a gente está com a casa cheia hoje. Hoje estamos aqui. Boa Quatro tarde, colunistas. coach Letícia. Coisa rara isso, ainda mais duas aqui no estúdio. Carla, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. E aí, Dani? O Sarza, o que a gente tem ali, tá? Primeiro, assim, tá evidente o desconforto, e eu diria mais, tá evidente a irritação de uma parte relevante do Supremo Tribunal Federal com a decisão do ministro André Mendonça. O ministro fez um longo voto de quase 1 hora, apelou o ministro André Mendonça, né, para um discurso que beira o moralismo, Sarza, dizendo que o Congresso precisava ter a oportunidade de dar uma resposta à sociedade diante dos indícios, né, de que houve ali desvios no INSS. Assim que toma a palavra, o ministro Flávio Dino diz: não se discute aqui o dever ou não de investigar, ou se há ou não algo a ser investigado no caso do INSS. Inclusive, diz o Dino, os delitos, né, se arrastam há mais de uma década, segundo os indícios. Não é disso que se trata. Se trata de há ou não espaço constitucional para o Supremo determinar ele, de ofício, quanto tempo deve durar uma CPI. Ou seja, né, de ofício não, provocado pela minoria, quanto tempo deve durar uma CPI. É disso que se trata, essa é a discussão. Eu queria rapidamente apresentar um pouquinho aqui qual é o problema da decisão do ministro André Mendonça, segundo constitucionalistas e ministros do Supremo com os quais eu conversei. Isso a gente trouxe ontem, essa apuração. O que diz a lei? A lei garante, e isso o ministro André Mendonça explorou muito no voto dele, a lei garante que as CPIs, comissões parlamentares de inquérito, são um instrumento garantido às minorias. Ou seja, se você tem as assinaturas, a CPMI deve ser instalada nos moldes do regimento de cada casa. Tem um limite para as CPIs funcionarem simultaneamente, então, se passa esse limite, elas entram numa espécie de fila, mas havendo assinaturas, garante-se a instalação da CPI por reconhecimento legal, constitucional, o Supremo já fez isso várias vezes, de que ela é um instrumento da minoria. Mas Mendonça usou este entendimento para entender, para dizer que a prorrogação da CPMI, ou das CPIs, comissões parlamentares de inquérito, também é um direito da minoria e independe de vontade do Congresso. Isso nunca existiu no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Regimentalmente e legalmente, essa atribuição é do presidente das casas. Na Câmara, do presidente Hugo Mota, no Senado, hoje, e no Congresso Nacional, do senador Davi Alcolumbre. Por isso, a ordem de Mendonça foi vista como uma intromissão, a usurpação de um poder que é privativo do presidente do Congresso, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Essa é a cisânia instaurada, ficou evidente na primeira fala do ministro Flávio Dino, porque ele pega a palavra assim: olha, não estamos discutindo aqui se deve ou não deve ter CPI, a discussão aqui é outra. Não adianta tentar arrastar para aí, a discussão é outra. E quando o ministro Gilmar Mendes pede uma parte para dizer que a CPI tem um abecedário de abusos. E faz isso na cara do presidente da CPMI, que está lá, acompanhando, assistindo, junto com o relator e com parlamentares da oposição, tipo Hélio Bolsonaro, né? Ele usava Hélio Negão, e a Bia Kicis. Coach, quer falar, meu amigo? Boa tarde. Eu estou achando bom o debate, essa parte que nós vimos aí, acho que está, por enquanto, de alto nível, né? E concordo com o que a Dani falou. O André Mendonça, ele agora subiu a glória à cabeça, mas ele tem mais prestígio fora do que dentro do tribunal. Dentro do STF, o pessoal não leva ele muito a sério. Ele não é o que ele imagina ser o grande jurista e tal. Ele fica sempre em minoria, né? Chamado voto vencido. E tenho a impressão que isso deve acontecer hoje também. Ele foi além das chinelas, ele não tinha que se meter nisso aí, isso é uma coisa para ser decidida pelo Congresso, né, como está na lei.